Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí o que o Neto falou sobre quem tem o maior patrocínio ainda no Brasil, né? Como sempre, no topo tá o Mengão, né? Como o que mais arrecada. Esse é mais um tapa na cara aí dos antes que fica falando que o Flamengo é ajudado. Não, é a marca que é valiosa. Também separei um corte do Guerrinha passando um sermão no Potter lá, sabe? Deixando os colorados meio sem ter o que falar, né? Deve quem paga, quem não paga fica mal falado na praça. E também separei um corte da S1 Live para vocês verem aí, valeu? Mas aqui eu vou enrolar não, só vou pedir para você deixar aquele like para dar aquela curtida, para dar essa moral aí, valeu? Custa nada, só um cliquezinho. Se inscreve no canal, verifica se você está inscrito, tá? Os créditos vão estar na descrição. Compartilhe, comente e vambora lá pro vídeo, que aqui é sem enrolação, como eu sempre digo, né? Mas nesse momento a gente entra em 2025 com o top 10 de patrocínios de camisa e o Flamengo segue liderando ele, com a PixBet colocando 115 milhões por ano, o maior patrocínio master do Brasil, fora os outros patrocínios de camisa. Que a gente sabe que hoje o Flamengo tem a camisa mais valiosa aí por temporada nas negociações. Ah, o Palmeiras pode passar isso? Pode passar. Só que tudo vai depender de quem vai ser o Master e de como serão conduzidos os negócios da Manga, Omoplata. Talvez passe, talvez não. Até agora, nesse momento, o Flamengo tem 115 milhões no ano. O Corinthians, com a Sport da Sorte, tem 103. O Atlético Mineiro agora foi para 60 milhões por ano no Master, tá? Com uma bet também, a H2. Aí você tem o Vasco com 70 milhões e o Palmeiras em terceiro com 81 milhões. Então o Palmeiras é o terceiro desse ranking. Pode eventualmente passar o Flamengo. Só que aí existe aquela cláusula, né, do Flamengo, que se o Palmeiras ultrapassar o Flamengo com uma patrocinadora master do mesmo ramo, se for uma bet também, eu acredito que tem uma ativação no contrato da PixBet de aumentar o patrocínio do Flamengo. Porque quando o Corinthians anunciou seu patrocinador, ela ia também ultrapassar o do Flamengo, mas aí ativou a cláusula do Flamengo, que o Flamengo tem uma cláusula para ter o maior patrocínio master do Brasil. Então, cada vez que aparece casas de apostas esportivas com maior valor de patrocínio de master, a PixBet tem que ir lá e cobrir. Acredito que tem esse mecanismo do contrato, por favor, me corrijam se eu estiver enganado, tá? Mas acredito que é isso. Nós estamos às cegas no Palmeiras, a gente não sabe se realmente já fechou o negócio ou não fechou, porém a expectativa é que feche um bom negócio, porque o Palmeiras tem sido ousado nas suas movimentações de mercado, né? Por enquanto o Flamengo aí continua entrando em 2025 liderando esse ranking de patrocinadores master. E isso, por exemplo, hoje eu recebi uma informação de que o Inter não pagou uma parcela para uma jogadora que foi vendida do futebol feminino, tá? Ela tá tendo que cobrar. A Priscila é craque. Ela tá tendo que cobrar o Inter porque ela não recebeu 50 mil, não sei exatamente o valor, de uma venda que já foi feita e o Inter já recebeu uma parcela das duas que tem para receber. Isso não tem nada pior do que isso, pô. Tem nada pior do que isso. Até porque o valor é irrisório no futebol. Não, e aí tu entra, eu entendo que o Inter hoje esteja passando uma dificuldade que o futebol brasileiro está passando. Só que isso vai dando para o Inter muito mais dificuldade de fazer os entendimentos e buscar, por exemplo, valores como tentou buscar agora através das debêntures. O Inter precisa dar um passo para trás. O dinheiro dos 22 milhões de euros, que seria uma maravilha para o Inter nesse momento... 80% não deve ser uma botada só também, né? Eu acredito que não, Potter, mas o Inter vai ter que partir para a criatividade para pagar essas contas e entender finalmente que antes de tentar ganhar um campeonato, o gaúcho, brasileiro, tu precisa fazer umas coisinhas que são mais importantes para a instituição. Porque toda parada que tu tem crédito é muito mais fácil tu comprar. Sim. Né? No momento que tu é visto na praça como um mal pagador, emperra.
Diz, pô, nós vamos vender esse jogador, nós queremos vender. Para quem nós vamos vender? Ah, pro Inter. Mas para aí, para receber é uma missa. E aí não sai o negócio. Não, o bom pagador, tu vai lá e diz assim, eu quero comprar. Como é que paga? Assim que eu puder, pode levar. Porque tu vai pagar. Sim. Não, O Inter comprou. Olha a história. Eu me lembrei, Potter, eu chorava de rir pensando em ti. Não, o Inter pegou o Thiago Maia do Flamengo, não isso. fala comprou. Tá, o Inter fez o seguinte negócio com o Flamengo. Compraram pelo supõe pagar. 4 milhões de euros divididos em parcelas semestrais de 500 mil euros por parcela. O Inter não pagou a primeira. Então, na verdade, o Inter deve uma parcela. Tem outras para pagar. Claro. O Inter vai entregar o Thiago Maia, que jogou todo este ano aqui sem pagar a primeira, e vai dar a dívida toda pro Santos. E o Barbosa, esse, vai vir pro Inter pagar o Santos. Só que em parcelas. Então, é muito bom. Então ele jogou. Se o Inter não pagar a parcela no final do ano, vai ter o Thiago Maia no primeiro ano, o Lucas Barbosa no segundo ano, aí vende o Lucas Barbosa e não gasta R$1. E eu me lembrei de ti. O Inter é uma máquina de negócio impressionante. O Wesley pode ser vendido sem o Inter ter pago o Cruzeiro. Jogou teoricamente de graça. Já vendeu? Mas o Bustos foi vendido sem o Inter ter pago o Racing, né? O Independente. Independente. E o Inter só trouxe o... Que era uma dívida que fez um pacote do Cuesta. Sim, quando o Inter vai contratar o Bustos... É aquela história do Guerrinha, ele chegou no gerente. Como é que tá? Tu me deve 13,500. Vamos dever 5. Vamos arredondar. Não, o Inter tá pagando amanhã uma Guerregaray. Mas o que eu consigo é que a brincadeira ela é absurda. Ela é absurda, ela é real e ela é absurda. Tem dois problemas aí. O primeiro problema é que os assuntos vazam. E aí geram brincadeiras, Não, e vaso de quem tá, né? De quem quem quer receber. O negócio do Gabriel... Tá, olha o que o Cascavel tá fazendo com o Grêmio, com o caso do Bitelo. Eu concordo com tudo que você falou em relação à questão da profissionalização, e o Flamengo tem ótimos profissionais. Eu até falo, para mim a diretoria do Flamengo só não ganha uma nota 10, eu acho que você sempre pode melhorar, então não existe, mas uma nota 9 por conta da falta de seriedade, quando ele falou, às vezes no departamento de futebol, porque finanças, em outras pastas, eu acho que não há realmente o que reclamar. Também acha que essa questão da profissionalização é voltada mesmo ao VP de futebol, as decisões que acabam sendo amadoras, o André falou aí, muitas vezes voltada às redes sociais, né, ou por fazer politicagem, ou pelos pares, e que talvez isso possa mudar agora, tendo um diretor, né, que é pago, remunerado para isso, Mauro? Eu acho que essa, especialmente entre torcedores, essas referências até pejorativas, né, ao suposto não profissionalismo do clube, acho que vai além do ex-vice-futebol. Eu acho que vai além. Não é só isso. Eu vejo muita gente rotulando o departamento como são incompetentes, não sabem, não tem scout, o Botafogo é que tem scout. Às vezes tem muitas distorções, né? O Botafogo tem um jogador de 30 e poucos anos que jogou quase 4 temporadas na Lazio, na Série A italiana, que é o Bastos, que foi tratado como uma descoberta mirabolante. O cara jogou na Itália, na primeira divisão, gente. Peraí, isso não é um trabalho scout sensacional, é o Pablo Mari, na segunda divisão da Espanha, e que funcionou tão bem como titular do próprio Flamengo. Contrataram o Pablo do Flamengo, salário alto, e nem no banco ficava, né? Pois por exemplo. E o Patrick de Paula, que foi o primeiro investimento. Tem erros ali muito crassos também, e eu acho que o que manda ali muito é o dinheiro. Tem boas observações, é inegável. O Barbosa jogava lá no Paraguai, ninguém ouvia falar dele aqui no Brasil, virou titular, liderança importante do time e tal. Tem acertos, evidentemente, né? Mas enfim, mas acho que esse ano isso se acentuou. Cara, um profissional pode ser incapaz também, pode ser incompetente. Eu não tenho a menor ideia do que o Boto vai fazer. A minha expectativa dá para ver o que vai acontecer. Ele foi scout há muito tempo, ele exerceu esse papel aí mais de um diretor em clubes de uma expressão bem menor que o Flamengo, sem a cobrança do Flamengo. Não sei exatamente como vai ser. Eu conversei com várias pessoas ontem e hoje também de manhã, gente lá de Portugal que o conheceu, ou conhece, né, de vê-lo trabalhar de perto, até a pessoa que trabalhou com ele no Benfica. Elogios, críticas, enfim, que é natural que qualquer pessoa, ninguém vai agradar todo mundo, mas para mim é um grande mistério. É um grande mistério, porque ele vai chegar num ambiente onde você encontra um elenco que, embora não tenha atingido os objetivos esperados no ano que está terminando, ganhou o Carioca e a Copa do Brasil. Então esses caras, eles têm um título de campeão. Muitos participaram também de outras conquistas, ganharam Libertadores, ganharam
outra Copa do Brasil e tudo mais, né? Do título brasileiro vão ficando cada vez menos remanescentes, mas tem gente que ganhou também o título brasileiro no elenco. Então é um elenco empoderado, um elenco que já... Técnicos no plural já tiveram problema com esse elenco, ou parte dele. Então não sei como vai funcionar. Não acredito que vai dar certo também se for com mão de ferro. O Jorge Jesus, que teve mão de ferro, chegou num outro momento. Então o Boto vai ter que ter capacidade de gestão, entendimento de onde ele está chegando, habilidade política para poder transitar e se impor. Se chegar com o pé na porta, cara, eu acho que vai ter crise, não vai rolar não. Eu acho que não rola. Até eu fiz um vídeo, teve gente que não entendeu. Eu faço uma pergunta no vídeo que eu fiz ontem lá no meu canal. Ele vai ser um Paulo Souza ou um Jorge Jesus? Ele não é técnico, óbvio. Eu quero dizer, é um português que vai chegar e vai dar certo ou vai ser um fiasco? E o Paulo Souza, e aí vem muitas análises rasas com relação ao Paulo Souza, não estou aqui isentando a sua parcela de responsabilidade no fato de não ter dado certo, mas o principal motivo, na minha opinião, foi o fato dele chegar com a missão de mudar tudo depois do fiasco, que foi a passagem do Renato Portaluppi, que foi um fiasco. Chegou na final, o time era uma bagunça completa, taticamente, tecnicamente, tudo intuitivo. O Atlético Mineiro chegou esse ano. E perdeu tudo, até também. Não estava bom. Poderia ganhar circunstancialmente. E aí, quando sai o Renato, eles queriam mudar tudo. Aí trouxeram o cara e falaram: olha, é para mudar tudo, para chegar. E ele começou a mudar tudo. E aí não teve respaldo. Como vai ser com o Boto? Vai ser mais habilidoso, vai ir na força. O Jorge Jesus, se chegasse hoje, não teria as facilidades que ele teve em 2019. É outro momento, outro elenco, outro Flamengo, tudo muito, outra torcida, expectativa da torcida, a cobrança, tudo diferente. 19 ficou para trás. Então, eu tenho a curiosidade de ver como vai ser essa relação dele com todos no Flamengo, de que maneira vai chegar. E acho que muito mais do que um scout, do que um cara de mercado, o Flamengo precisa de um gestor do departamento de futebol. O Boto é esse cara? Não sei. O scout diz que ele é muito bom, beleza, mas o Flamengo não precisa de mercado da bola, com essa volúpia toda que os coleguinhas aí vivem falando, que toda hora coloca o jogador no Flamengo. O Pedro Torre, colega nosso, jornalista da ESPN, ele faz um levantamento todo ano, né, de quantos nomes são especulados no Flamengo. No ano passado, foram 56, né, no período, até a janela passada, 56. Ele está contando agora, parece que estava em 8 ou 10 já. Mais adiante a gente vai ter o número. É um negócio absurdo a quantidade de jogadores que vão colocando no Flamengo, um atrás do outro. O Flamengo não está precisando disso, gente. Nós já debatemos aqui sobre isso. O Flamengo tem um elenco bom, pode ter uma carência ou outra, pode surgir carência se for vendido A ou B, mas até agora não saiu ninguém, nem abriu a janela. Então, o Flamengo precisa de uma gestão profissional, com cobrança profissional. E aí tem um ponto que eu acho que é muito importante, vai falar mais adiante sobre isso, que é o respaldo ao técnico. Porque ele vai ter um problema aqui e ali, é normal, uma derrota, uma fase ruim, isso acontece. Eu acho que o técnico, embora tenha aí uma certa casca natural, por ser quem ele é, né, ele precisa de respaldo, de apoio, de suporte, de gente experimentada, gente vivida ao lado dele, que possa dar a ele essa segurança no momento de instabilidade, de crise, de momento técnico ruim, de data FIFA que desfalca pra caramba, e aí você trabalha com um time cheio de problemas, enfim, é aquilo que a gente já conhece. O que o Paulo Souza não teve, e também não teve habilidade. Chegou com o pé na porta. Mandaram, deram aí o pé de cabra, vai lá, arrebenta tudo, ele veio. Vai jogar de ala, você para lá, o goleiro está no pé da reserva, botar o outro goleiro, quem ia saber? Espirrou fora. Mas foi muito ruim, foi uma porcaria. Pois é, o Flamengo ganhou quase todos os jogos na fase de grupos daquela Libertadores com o Paulo Souza. Só não ganhou um jogo, foi contra o Talheres lá na Argentina, da história, que foi empate e teve um gol impedimento, claro, do time argentino, e não tinha VAR na fase de grupos daquela Libertadores de 22. Será que foi tão ruim assim? O tempo todo foi ruim. Não estou aqui defendendo, não. Estou só refrescando a memória das pessoas. Teve momentos até bons, mas o relacionamento não era bom. Os jogadores depois falaram aí em entrevista. O próprio Felipe Luiz deu entrevista. E ficou claro que eles não gostavam do cara. Por que não gostavam? Porque não... Já o Ceni, antes, que foi campeão, virou parça dos caras, compôs com eles. Dorival compôs com eles. E o Boto? Vai compor? Eu acho que o caminho é um híbrido, sabe? Composição e imposição. Ele tem que ter essa habilidade. Se chegar com o pé na porta, não vai rolar. Duvido que role. E se chegar também para baixar a cabeça, não muda nada.
Porque um dos grandes problemas da gestão anterior não era só o Marcos Braz, não. É o Landim também. O Landim patrocinava isso tudo. É uma relação muito paternalista com os caras. Muita tolerância com certas coisas e demissão de técnico, né, para servir de escudo para dirigente. Muda o técnico. A gente viu agora esse ano quantos rubro-negros, até hoje, acusam o Tite de único responsável pelo fracasso na Libertadores e não ter brigado pelo Brasileiro. Claro que ele tem uma parcela de culpa, mas é só ele. Esses torcedores isentam o Delandim, o Marcos Braz, os jogadores, todo mundo. É só o Tite, põe a culpa em um só. Quantos já saíram assim? Quantos técnicos já saíram assim? Nessa gestão que terminou agora? Vários. Então isso tem que mudar. Tem que ter respaldo, tem que ter condição para o Felipe trabalhar, enfim, segurança no trabalho. E problemas vão acontecer. Já teve um agora no final do ano. Na final da Copa do Brasil já teve um problema. E ele ficou claramente abalado. Ele nem queria falar sobre isso na entrevista coletiva, foi convencido pela comunicação do clube e pelos dirigentes a falar. Os caras vão te perguntar, cara, o que aconteceu? Todo mundo já sabe que teve um forrobodó aqui. Aí ele fez um pronunciamento e não abriu para perguntas. Até entendi. Acho que não é o correto, o ideal, mas entendi o lado dele. Ele não estava preparado para um embate desse tipo, logo de cara, ainda mais com um jogador que ele bancou. E que se rebelou ali com uma substituição que não gostou. Na presença dos colegas todos de time, de todo mundo que estava lá. Já teve isso. Isso pode acontecer de novo. Vamos lembrar que o soco na cara do Pedro, que foi um absurdo, evidentemente, a raiz da discussão, embora obviamente não justifique a agressão, foi o Pedro se recusar, segundo o preparador físico, a fazer o aquecimento. O Flamengo tem dessas coisas. Como é que vai ser com o Felipe se amanhã alguém tiver uma atitude de insubordinação? O Boto vai bancar, vai estar junto, o Landim não, o BAP, como vai ser? É isso que a gente tem que ver, como vai mudar, de que maneira, e como vai ser construída essa relação de cobrança profissional. Que isso tem que ser construído, gente. Se chegar com o pé na porta, repito, eu não acredito que dê certo. Porque os caras têm força, o grupo de jogadores tem força. Já mostrou isso. Vamos então, até para a gente se aprofundar mais nesse caso do José Boto. Bom, é isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Tivemos aí essa forte opinião do Mauro aí, né? Como sempre, bem contundente. Tivemos também os maiores patrocínios. O Flamengo consegue ranquear ainda em primeiro, né? Como a camisa mais valiosa do Brasil. Entendeu? Então, estamos no topo. Tivemos aí o Guerrinha, né? Mostrando que o Inter fez um bom negócio? Não sei, vamos ver. Ele quer transferir o Thiago Maia e os problemas, os acordos que ele fez com o Flamengo para o Santos? É isso mesmo que eu entendi? Só que ele não pode se esquecer do seguinte: o negócio dele foi com o Flamengo. Se o futuro time com a futura dívida do Thiago Maia não pagar, o Flamengo vai bater na porta do Inter. Entendeu? Mas, pelo visto, tá complicado mesmo para eles pagarem o que eles devem, né? Tá parecendo que tá contagioso isso no Brasil, né? Corinthians, Inter, os caras querem comprar e não quer pagar. Mas, vamos ver o que vai dar. Valeu? Eu vou nessa. Não esquece que os créditos vai estar na descrição, valeu? Se inscreve no canal, verifique se você tá inscrito. Deixa esse like aí para dar essa moral, valeu? Comentem o que vocês acham e um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!